Não, por que tá ao contrário? Vem mais pra cá, pra gente se enxergar juntas. Você tá me dividido. Então, Boa noite. boa noite. Ah, vou ter que pedir. Boa noite, boa noite. Vamos agora chamar. Boa noite, Rô. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fabi. Boa noite, Vanderlei. Já vou te chamar. Cadê? Peraí. Assim que eu conseguir acessar isso. Não é função moderador. Vanderlei, você consegue fazer o pedido pra gente? Eu não tô achando aqui pra poder te adicionar. Aqui, achei. Beijinho. Boa Boa noite. noite, Boa Lili. noite, Consegui. tudo bom, Vanderlei? Seja bem-vindo. Obrigado. O prazer é todo meu estar aqui junto com vocês. Obrigada. Bom, deixa eu só avisar as pessoas aqui, mas já podemos começando. Deixa eu aproveitar e mandar uns aviãozinhos aqui para minha galera também. Olha, tem uma luz em torno de nós duas. Aí, ó, que brilho maravilhoso. Muito bonito. Estamos no meio da luz. Iluminadas, Iluminadas. iluminadas. Iluminados. Essa galera é top demais da conta. Sim, Ah, dando um tempinho para o pessoal ir entrando. isso. Enquanto Avisando. isso, eu tô. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Vão avisando se estão ouvindo bem a gente, se estão escutando, tá dando para ver bem a gente também. Boa noite, Pam. Boa noite, Michele. Tudo ok? Então, Rô? Obrigada pelo retorno. Tudo ok. O pessoal vai entrando. Sejam A todos gente deixa bem-vindos. eu colocar um efeitozinho aqui para ficar mais bonitinho, né? Também. É Sim, Vanderlei. Esse é o Vanderlei. Senão a gente fica meio pálido, né? Tá certo. bom, bora lá. Vamos começar. Pode ir começando. O que eu estou publicando aqui? Então, iniciando, né, nossa live com o Vanderlei Guerra. E nós vamos falar aí sobre um assunto que para algumas pessoas não é bem compreendido, às vezes é tabu, né? Acha que tudo é sexo, sexo, sexo. Então, o Vanderlei vem hoje aí para dar uma esclarecida com relação a essa temática. E ele vai se apresentar um pouquinho, falar um pouco da sua história, falar um pouco daquilo que ele hoje trabalha, né, com um pouco mais de profundidade. Tá bom, Vanderlei? Então fica à vontade aí para se apresentar. Aqui essa live está sendo feita no Espaço Florescência, eu e Michele. E, mais uma vez, o Espaço Florescência é sempre aberto a novas parcerias, novos movimentos, né, em busca sempre de trazer coisas que possam
trazer um pouco mais de consciência, conhecimento e despertar do autoconhecimento, que é o nosso foco principal aqui do Espaço Florescência. Bora lá! Perfeito. Vamos lá, vamos se apresentar então, né? Gente, bem, já eu quero dizer uma coisa, para quem está de roupa aí, se prepare que até o final da live vocês vão estarem pelados, né? Afinal, nós estamos falando de tanto. Uhul! Opa! É isso que as pessoas imaginam, né? Quando a gente fala de Tantra, né? Todo mundo acha que vai tirar roupa e vai ficar pelado e a pu, né? Vai acontecer. E na verdade não é nada disso. Gente, prazer em conhecê-los. Obrigado pela oportunidade, Michele, Dilene, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouquinho desse conhecimento que é tão rico e tão maravilhoso e tão desconhecido no meio das pessoas. Então, já quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Com a minha galerinha também, né? E junto com a galera da Dilene aí, com o pessoal que já tem costume e conhece o Espaço Florescência. Então, meu nome é Vanderlei Guerra. O Vanderlei, ele é terapeuta integrativo, tá? Então, antes de eu chegar no Tantra, eu passei por alguns caminhos, entre PNL, hipnose ericksoniana, toque e mapeamento familiar, que o toque, para quem não conhece, a gente usa muito ferramentas sistêmicas, né? Eu não sou constelador, mas a gente usa bastante ferramentas sistêmicas dentro do toque. Depois passamos aí pela decodificação biológica, onde a gente conheceu a Dilene, né? Fomos alunos de turma juntos, né? Uma formação francesa que nós fizemos aí de 4 anos. E aí tive o prazer de conhecer a Dilene, né? Eu vim da primeira turma, a Dilene estava na segunda, depois a gente se ajuntou no meio das turmas e aprendemos muitas coisas juntos, né? Então a gente olha para o ser humano, e aí depois veio o magnetismo, o neomagnetismo, e aí sucessivamente o Tantra, né? Eu falo que a gente, né, Dilene, a Dilene e Michele, a gente não para nunca, né? Nós estamos sempre buscando tratar o ser por completo, porque eu falo que cada um sente de um jeito, cada um sente os traumas de uma maneira, então você tem que estar pronto, né, como profissional qualificado para atender a essa pessoa dentro daquilo que é necessário para ela, porque muitas das vezes porque eu sempre digo, né, uma ferramenta ela não faz tudo. Então, às vezes, para uma pessoa a constelação vai ajudar, para outra pessoa a hipnose vai ajudar, para outra pessoa a decodificação biológica vai ajudar, para outro o magnetismo e assim sucessivamente. Então, por isso que a gente não para, a gente está sempre buscando para poder estar passando melhor para o nosso interagente ou nosso paciente, né? Vocês chamam mais de pacientes, né? A gente dentro do Tantra, isso é uma conotação diferente, tá? Dentro do Tantra, a gente usa como interagente, que é uma pessoa que a gente interage com ela, né? Então tem essa diferençazinha, mas é tudo a mesma coisa. É só a questão do nome mesmo que muda. Então é isso, esse é um pouquinho do Vanderlei. Acho que a gente, durante as perguntas, aí eu acho que vai surgir outras oportunidades de eu poder expressar de como que eu cheguei até o Tantra, né? Que esse é a diferença do bolo, né? Não, mas é legal a gente. Mas obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui me ouvindo também um pouquinho. Gratidão. É bom a gente vir com a nossa experiência para as pessoas que estão nos conhecendo saberem que a gente é ser humano antes de qualquer outra coisa, né? Então a gente busca primeiro para se curar e depois, quando as coisas começam a transformar, é que a gente consegue, como terapeutas, colocar para o outro para ajudar o caminho do outro, né? Exatamente. Eu falo assim, na verdade a gente busca para nós primeiro, né? Esse é o foco. Quando a gente vai buscar uma ferramenta nova, é porque nós estamos travados de alguma maneira em algum lugar e precisamos primeiro passar pelo processo para depois levar o outro até o lugar que ele precisa ir. Exatamente, né? A gente precisa abrir, desbravar, né? Sermos esses buscadores para poder levar para o outro também um conhecimento
ali com causa, né? Com conhecimento. Então, não adianta a gente querer passar uma técnica que a gente não vivenciou. Não vai ter profundidade, não vai ser captada pelo cliente, né? Que a gente chama de cliente, não de paciente, né? De uma forma que ele consiga penetrar, aprofundar, né? E ser efetiva no resultado. Como você mesmo disse, a gente aplica para uns a constelação vai, para outros a biodegradagem, para outros, enfim, para cada um, né? Para cada ferramenta, ela tem, a gente vai levando para os clientes e eles vão se desenvolvendo mais em uma, mais em outra. E o Tantra é essa ferramenta maravilhosa aí que também vai desbloquear, né, aí muitas questões, principalmente as mulheres que são tão travadas em alguns pontos do seu feminino, né? Primeira Sim. pergunta, assim, já vou Pode falar. introduzir, né? Tá. O que é o Manda. Explica para as pessoas o que é o Tantra, porque tem gente que não sabe o que é. Então eu vou reduzir assim o que é o Tantra, só para as pessoas entenderem, né? É bem básico, que aqui no foco nosso não é ver a origem dele, né? Mas só para a gente entender um pouquinho, o Tantra ele tem as suas raízes, vamos falar assim, lá na Índia, tá? Ali mais ou menos por volta ali do século V depois de Cristo, né? A gente tem alguns relatos a respeito de Tantra, mas prova mesmo cabal, onde vem, vamos falar assim, escrituras sagradas de Tantra, nós vamos ter só depois ali no século VI até o século IX, mais ou menos depois de Cristo. Tá? Que aí você vai pegar um pouquinho ali a parte da questão do hinduísmo, né? O Tantra mais ali no lado hindu, né? E aí você tem alguns registros baseados no Tantra. E como qualquer religião, qualquer curso que a gente faz, qualquer área que a gente atua, as coisas vão mudando, né? Eu gosto de ressaltar isso, né? Porque uma coisa é a igreja primitiva lá atrás, né? Outra coisa é a igreja dos dias de hoje, onde já se viu, por exemplo, uma igreja evangélica lá no templo primitivo ter uma parede preta, por exemplo, né? Eu gosto de falar dos evangélicos porque eu sou evangélico, então eu gosto muito de ressaltar isso, né? Mas, por exemplo, hoje a gente tem as igrejas evangélicas com parede preta, por exemplo, né? Que são basicamente quase que um cinema. Eu congrego em uma delas, por sinal. Então as coisas foram mudando, isso lá atrás não existia. E o Tantra, ele vem essa origem lá na Índia, lá atrás, de uma maneira muito diferenciada, e aí ele foi se ramificando, criando outras raízes. Então hoje você tem o Tantra, o Neo-Tantra, você tem o Tantra branco, você tem o Tantra preto, você tem o Tantra cinza, você tem Tantra de mão direita, Tantra de mão esquerda, né? O que difere uma da outra, assim? As bases. As bases. Então, por exemplo, o Vanderlei trabalha hoje com o Neo-Tantra, né? Vamos falar assim que é o Tantra novo, né? Um Tantra mais recente, né? Então, são basicamente bases, tá? É que se a gente for entrar para explicar cada uma das bases, aí fica uma coisa muito pesada. Então, vamos tentar ir na forma mais sutil possível, né? E o que acontece? Por que o Tantra, na verdade, ele vem quebrando um paradigma, né? A respeito do prazer. Isso mesmo lá atrás, tá? Isso lá nas bases, quando você pega... imagina você, se falar de sexualidade hoje, por exemplo, eu já tive a minha conta bloqueada por falar sobre sexualidade no Instagram, né? Então, você imagina antigamente, na época dos romanos, né? Naquela época, você falar sobre sexualidade era uma coisa absurda, né? Então, o prazer ele está totalmente separado da espiritualidade, né? E o Tantra não, o Tantra ele veio para unificar isso, né? Então ele foi basicamente criado, por isso que já tem um pouquinho essa conotação da espiritualidade no Tantra, por quê? Para a gente acessar o prazer, mas na verdade nós estamos acessando o prazer também buscando uma espiritualidade. Isso que é o Tantra,
na verdade. Então, o prazer não é o prazer de uma noite, não é o prazer de uma ejaculação. Não. Quando a gente está falando de prazer dentro do Tantra, nós estamos falando de algo divino. É algo muito maior do que praticamente o sexo em si, né? Quando eu falo essas palavras assim, é porque eu já fui derrubado várias vezes por falar as palavras claras, falar sobre, né? Então, às vezes, eles derrubam a gente. Então, é o quê? É eu olhar para o meu corpo, né? O Tantra é muito isso. Você olhar para o teu corpo e você não negar nem o teu corpo e nem o teu desejo. É você reconhecer tudo isso, né? O desejo, reconhecer o teu corpo, mas também como uma forma de espiritualidade. Então, basicamente, o Tantra, ele está resumido nisso, né? Mas o que a gente pode falar um pouco também do Tantra? O Tantra é expansão de consciência. Porque a palavra Tantra, ela significa, né, em alguns significados, depende do país, uns ela vai falar de expansão, outros ela vai falar de teia, né? Tantra também é teia, porque é como se tudo estivesse ligado, corpo, prazer em todas as coisas. Então é basicamente uma teia. Mas eu gosto muito de trazer a palavra expansão. Eu acho que é o que resume muito o Tantra. Por isso que a gente fala expansão de consciência, né? Então o Tantra, ele é uma expansão de consciência através do quê? Através do meu corpo. Então eu olho para o meu corpo com prazer, assim ativando energia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, energia vital, né, que talvez alguns conhecem como Kundalini e assim sucessivamente, mas usando o corpo. Então eu uso o corpo para alcançar essa espiritualidade que é algo maior, né? Mas só para finalizar o que é Tantra, e aí você me fez uma pergunta, o que é Tantra para você? E eu disse o que é Tantra. Agora, o que é Tantra para mim, para o Vanderlei? Tantra para mim, quem vai me acompanhar, vai ver eu falando muito sobre a palavra amor. Então, Tantra para mim, a primeira coisa é amor, é amar ao outro como a mim mesmo, sem julgamento. Isso para mim é primordial, né? Então é quando eu olho para o outro e eu amo ele incondicionalmente do que ele pensa, do que ele acha, da maneira que ele age, né? Porque o Tantra, ele não traz julgamento algum. Então, se eu vejo uma pessoa que ela não está no caminho legal, eu posso aconselhá-la, mas eu não posso julgá-la. Falar para ela, olha, você está errado, assim, assim. Então, o Tantra, ele não tem julgamento, ele ama acima de qualquer coisa. Então, o Tantra, para mim, a primeira palavra é amor. A segunda palavra é presença. Tantra, para mim, se resume em 3 palavras. Amor, presença, tá? E o que é a presença? É a plena percepção de si, né? Não só do momento, não só do lugar, mas... Então, quando nós estamos falando de Tantra, eu estou totalmente presente no meu corpo. Com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, com as minhas celulites, com a minha barriguinha de tanquinho, ou com a minha barriguinha de chope. É presença, é você estar totalmente presente em você. Para quê? Para que a gente possa levar isso para o mundo exterior, tá? E isso é expansão de consciência. E a terceira coisa que eu gosto de falar que é consciência, né? É presença e consciência, que as duas andam juntos. É estar presente e consciente de tudo aquilo que eu estou fazendo. Então, eu uso essa minha consciência para quê? Para que ela possa me iluminar e eu possa ter retornos diante da minha consciência. Então, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, eu levo isso. Então, eu acho que essas são as 3 palavras que resumem o Tantra na minha vida. Amor, presença e consciência. Então, quem me seguir, depois vocês vão ver que isso vai ser de praxe falado o tempo todo.
E depois explica também para as pessoas, porque quando eu conheci o Tantra, eu não conheci ele como uma massagem, né? Que é o que a maioria, quando conhece, conhece como uma massagem, aquela massagem sexual. E eu não conheci ela desse jeito. Eu conheci ela com os exercícios. Nos meus 19 para 20 anos, foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Tantra. Depois, em algumas fases da minha vida, eu vim. Recentemente, eu voltei para o Tantra também através de alguns terapeutas, mas tudo no processo dos exercícios, das práticas meditativas, nunca com a massagem, nada contra a massagem, só que não foi desse jeito que me foi apresentado. Então explica para as pessoas essas possibilidades que existem dentro do Tantra, de como se trabalhar. Tá, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, hoje, se você buscar no Google, né, Tantra, a primeira coisa que vai acontecer é você vai encontrar lá vários anúncios de massagistas tântricos, Não só tá? no Google, você vai no Tinder, você também encontra. Você encontra um monte de Lá no canal assim. Tinder é totalmente desvirtuado É o negócio, né? totalmente. Eu não Ele já sei que eu nunca tive está. Tinder, tá? Eu nunca tive Tinder, então eu não sei, nunca entrei nesse negócio. No Tinder tem lá, declarado. Então, assim, a primeira coisa, se você buscar em algum lugar sobre Tantra, a primeira coisa que vai vir vai ser massagista Tantra, tá? E que grande parte desses anúncios não são de massagistas tântricos. São pessoas que oferecem programa, tá? Que não sabem, inclusive, fazer massagem tântrica, mas que ofertam programa de session, né? E aí colocam o nome de massagem tântrica. Para quê? Para que fique mais fácil e arrume mais cliente e assim sucessivamente. Mas vale ressaltar que Tantra não é massagem tântrica. A massagem tântrica verdadeira, vamos ressaltar isso, a massagem tântrica verdadeira, ela é uma ferramenta do Tantra. Por quê? Porque o Tantra ele é composto de diversas ferramentas, tá? Então vamos lá. Tantra, primeira coisa, Tantra não é sexo, mas ele pode ser um sexo, né? É bom a gente fazer essas conotações. Tantra não é sexo, mas ele pode ser sexo, tá? Por quê? Porque o Tantra, ele vai trabalhar muito a questão sensorial, tá? Tudo aquilo que é sensorial, o Tantra vai trabalhar muito forte. Então, é o olhar, é o toque, né? Tudo que a gente fala de 5 sentidos é o cheiro, né? É o ouvir. Então, tudo que é sensorial, a gente trabalha muito forte dentro do Tantra. Por quê? Porque nós estamos em presença, em consciência, tá? Então, a gente trabalha isso muito forte. Agora, imagina que você pegar as ferramentas do Tantra, que é sensorial, e levar isso para dentro do sexo. Cara, o negócio vira, né? É uma coisa absurda. Então, por isso que eu digo, Tantra não é sexo, mas ele pode ser sim, né? Desde que você acha com consciência. Tá? Isso é uma coisa. Então, quando a gente... Pode falar. Quando o casal está em equilíbrio ou está buscando isso, eles ensinam a co-criar realidades em conjunto através das práticas do Tantra, né? Então, a sensitividade é o caminho para a abertura da conexão do casal e abrir a expansão de consciência, co-criar-se o casal, prosperidade, enfim, quais são os objetivos, você potencializa muito mais, né? Exatamente. Porque a partir do momento que a pessoa... Porque assim, ó, vamos falar que a pessoa ela ingressou num processo tântrico, né? Num processo de conhecimento tântrico. E aí ela começa a entender o que é Kundalini, né? Que a gente pode explicar um pouquinho mais para frente. Essa energia vital, né? Quando você entende o que é Kundalini e o teu corpo está preparado para essa questão da Kundalini, porque não é do dia para a noite, gente, e é uma coisa, vamos deixar claro aqui, que hoje eu vejo muito na internet, as pessoas anunciando aí curso de Kundalini, né, de 2 dias,
que você vai fazer sua Kundalini subir, que não sei o que, papapá, e tal, né? Gente, isso não existe. Kundalini é ascensão. O que é E se ascensão? de uma É vez a um pessoa, processo. né? Ela surta. Oi? Se subir de uma vez, se acender de uma vez, a pessoa fica louca. Fica louca, literalmente. Então, por exemplo, quando eu comecei o meu processo de ativação de Kundalini, dentro das formações, demorou quase um ano para mim atingir, né? E aí, quando a gente fala dessa questão sensorial, por exemplo, igual você ressaltou do casal, imagine um casal que entenda a questão da energia vital, que é a energia de cocriação, a nossa energia mais potente que existe dentro de nós. Você ter vamos falar assim, os dois ali já tem uma evolução nessa questão da energia Kundalini. Você ter um momento sexual, um momento de relação de ambos, né? E aí você ter um júnior, né? Eu vou falar os apelidos, tá? Você ter um júnior, ele tá ativado com a energia, tá? E você ter lá a Rebeca também ativada com a energia, ok? E aí, imagina assim, você tem o Júnior aqui ativado com energia, e aí você vem, né? Aí a Rebeca tá aqui, né? Ele tá aqui dentro. Os dois num processo de energia. Cara, isso aqui você vai no céu, você vê Jesus Cristo, né? Por quê? Porque a energia nossa, quando a Kundalini está ativada, isso aqui sobe pelo chakra coronário, que é o que nós temos aqui na cabeça. E aí, espantem quem está aqui que possa falar assim, ele está falando besteira. Por que você chega na igreja evangélica e as pessoas oram na sua cabeça? Para abrir, né? Esse campo. Aqui é o nosso contato diretamente com Deus. Aqui é a ligação direta espiritual. Né? Então, por isso que quando vão orar por você, as pessoas colocam a mão na sua cabeça. E a igreja, muitas das vezes, ela não entende isso. Ela só faz esse movimento, mas ela não entende por que ela está colocando a mão aqui. Porque, na verdade, aqui existe o teu contato direto com Deus. E aí, quando a Kundalini sobe, ela estoura aqui e vai lá para cima. Então, por exemplo, é isso que eu falo. Mas para chegar nesse momento não é tão simples, né? Deixa eu ir com calma, senão daqui a pouco o povo vai surtar. Mas então, só para finalizar, então assim, gente, o que eu gosto de ressaltar, massagem tântrica, pelo amor de Deus, não confunda. Massagem tântrica não é tantra, tá? Massagem tântrica é uma ferramenta que nós temos dentro do tantra. Um exemplo, o Vanderlei, quando faz os retiros, quando eu faço workshop, em momento nenhum a gente vai trabalhar com massagem tântrica, aonde nós vamos tocar no órgão sexual, né? Agora, se uma pessoa, por exemplo, me procura para um processo tântrico, e aí um processo tântrico ele tem lá 10, 15 sessões, dependendo da pessoa, pode ser que em um determinado ponto essa pessoa esteja preparado para uma massagem tântrica íntima, caso haja a necessidade. Sim. E a necessidade qual é? É uma ejaculação precoce, é uma ejaculação retardada, é uma mulher que ela tem anorgasmia, é uma mulher, às vezes, que passou, por exemplo, por um estupro na infância ou na adolescência, e aí ela não permite mais que ninguém toque nela. É uma mulher que pode ter um vaginismo, e assim uma sequência de coisas. Então, o terapeuta vai verificar se existe essa necessidade do toque no órgão sexual. Se não, somente, por exemplo, uma massagem sensitiva, ela ativa o corpo inteiro. Não há necessidade do toque no genital. Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu recebi a Sensitive, eu chorei muito. Chorei Sim. muito, muito. E eu recebi a 4 mãos. Uau! Foram 4. 2 de um lado, 2 do outro, e assim, recebendo. E eu chorava. Eu tinha acabado o meu primeiro relacionamento, tava ali me formando na faculdade, tentando me entender quem eu era.
E para mim ali foi uma explosão de sentimentos, de emoções que me reconectou. Eu nasci de novo ali naquele momento, de tantas Exato. que eu senti naquele momento. E não foi nada de invasivo, foi tudo toques sutis em áreas que era possível, não era nada muito íntimo, né? Então, para mim foi um marco assim, porque o terapeuta que estava me acompanhando na época, o Maurício, ele pensava meio fora da caixa, sabe assim? E aí ele me levou para esse retiro e falou: você vai precisar desse movimento, você tem que entender o que é, como profissional, mas principalmente como pessoa. E aí ele me Sim. colocou, foi aos 20 e pouquinhos anos, 20 para 21, alguma coisa nesse sentido. Foi o primeiro movimento e marcou. Sim. É engraçado que, por exemplo, assim, né? Por exemplo, uma vivência, né? A vivência que eu fui, por exemplo, a minha primeira vivência que eu fui de Tantra, só na respiração, né? Eu acessei um momento em que meu pai faleceu, né? Eu não consegui me despedir dele, né? Eu não consegui chegar na beira do caixão quando eu tinha 13 anos de idade. E eu já tinha trabalhado muitas coisas, eu tinha trabalhado na decodificação biológica, né, que é uma ferramenta muito poderosa que a gente Sim. tem, em outros lugares. E aí, quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade, e aí eu não consegui me despedir dele. Eu não consegui olhar dentro do caixão, eu não consegui entrar na capela, então eu fiquei do lado de fora, né, o tempo todo. E isso passou anos, né? Eu tinha 13 anos de idade. E na minha primeira imersão de Tantra, só através da respiração, naquele lugar, ele veio se despedir de mim. Assim, a gente teve uma despedida linda, né? E precisou ser naquele momento, naquele dia, naquela hora. Eu fui ao encontro com ele. Não me pergunte onde. A única coisa que eu sei te dizer é que eu me debatia, né? As pessoas ali tentando me segurar e eu chorando igual assim um bebê mesmo, sabe? Assim, e ele se despedindo ali de mim e eu me despedindo dele. E cara, foi uma coisa assim surreal, sabe? Surreal. Eu falo que é uma coisa que não tem como explicar, é só quem vive isso. Isso tudo só baseado na respiração e na presença. Muito Sem forte. toque nenhum. Uhum. Então foi muito lindo, assim, sabe? Foi muito lindo. Pode que tem alguma pergunta aí que O quanto a eu... respiração ajuda a liberar couraças, né, Vanderlei? Sim, sim. Porque assim, né? Vamos analisar que a gente teve uma infância. Eu gosto de falar de mim, tá? Eu gosto de dar exemplo meu, eu não gosto de dar exemplo dos outros. Então você tem uma infância. Eu, por exemplo, eu fui criado, meu pai era sargento do exército. Pra vocês terem noção. Então eu fui Sim. criado ali, né, nas rédeas. Pá, Uhum. pá, pá, assim, funciona assim. Se não for assim, eu brinco que eu me identifico. Pelo amor de Deus, se eu falar isso aqui, eu acho que vai dar confusão, é melhor não falar. Mas eu me identifico um pouco com o Bolsonaro, porque eu tive um pai exatamente igual ao Bolsonaro. Era aquele cara que queria mandar assim, pá, 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 tem que ser assim, tem que tal, 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 né? Então, eu me identifico com ele porque meu pai era daquele jeito. E aí, notas na escola tinha que ser 10, se fosse 9,5 não estava bom, tinha que melhorar, você não fez mais nada que sua obrigação, né? Então eu fui criado dentro de todas essas couraças. E aí depois eu vou para a igreja evangélica, aonde me tornei pastor, eu fui pastor muito tempo, né? Ainda tenho título, só não dirijo igreja hoje, mas eu tenho título ainda. Para você ter uma ideia, quando eu casei, né, eu tenho muita alegria de falar isso. Eu e minha esposa, nós casamos e nós só tivemos a nossa primeira noite depois do casamento, né? Nós não nos conhecemos antes do casamento, a gente só se conheceu depois do casamento. E eu fui para o casamento com toda a crença da igreja,
né? Então, não pode sexo oral, não pode sexo assim, 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 assim. Então, era só papai e mamãe, né? Porque a igreja que eu pertencia era muito rígida. E eu estava cheio de praças, né? O que são as couraças que a gente fala, né? A maneira como você foi criado. Então, você vem de uma infância, de uma adolescência, até mesmo do transgeracional, para quem acredita nisso, né? A gente vem com várias histórias carregando, né? E isso está tudo aqui. Está tudo aqui dentro da gente. Então, às vezes, a gente não toma uma decisão, por quê? Porque é errado tomar essa decisão, porque as nossas crenças estão travadas, ou porque a nossa família inteira tomou aquela decisão, então é muito mais confortável eu tomar essa mesma decisão e ficar preso, né? E você vai ficando nesse processo. E aí, o que acontece? Quando você aprende a respirar de maneira diferente, não sei se você... Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, porque de vez em quando eu passo, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também passaram. O que acontece? Muitas das vezes a gente para e fala assim, eu estou respirando? Não sei, de vez em quando você faz isso. Você fala, nossa, eu não estou respirando. Você está no automático, né? E a nossa respiração, ela tem um poder, de acordo com a forma como a gente respira, de liberar essas couraças, de tirar essas amarras da gente, sabe? E a gente sair desse processo. Porque, como eu volto a falar, o que é a respiração? Nada mais é do que a presença. É você estar em você mesmo, né? Então, a respiração é uma das ferramentas, né? Igual a massagem tântrica. A massagem tântrica é uma ferramenta, as respirações é uma ferramenta. As meditações ativas e passivas é mais uma ferramenta. O toque é uma ferramenta, o toque consciente, né? Vale ressaltar, o toque consciente, tá? É o que eu sempre digo. Gente, vai colocar a mão em alguém, coloque com propósito, né? Igual eu falo, eu vou iniciar uma sessão de tantra com alguém, primeira coisa que eu faço é tocar, pedir permissão para esse corpo, se eu posso tocar, porque tem isso também, a gente tem que pedir permissão para esse corpo, porque é o corpo de uma outra pessoa que está ali, você tem que respeitar esse corpo que está ali à sua disposição, né? Então você pede permissão para esse corpo, e o corpo te responde se pode ou não pode. Eu já tive corpo que respondeu para mim, não toca, não é momento ainda, né? Porque o corpo responde para a gente tem essa sensibilidade. Vocês que trabalham com o corpo também, principalmente a Mia aí, que é físico, né? E a Di também, né? Que está nesse mundo. Então a gente tem que ter essa permissão do corpo. E aí o corpo vai falar, pode tocar, né? E aí você tocar a consciência, mas qual é a consciência? Qual é o propósito? Sim. Né? Isso tudo também ressalto aqui, se alguém marcou alguma sessão tântrica, gente, numa sessão tântrica, um terapeuta de verdade, ele vai te dar uma anamnese para você preencher, tá? Já é um toque aqui, ó, para vocês que têm vontade de passar numa sessão de massagem tântrica. Primeira coisa é uma anamnese. Então, ali ele vai te perguntar tudo a respeito da tua vida, tanto da parte sexual como parte de saúde. Ele vai te perguntar. E ainda se for uma massagem tântrica que você queira, com um toque íntimo, ele ainda vai colocar ali, aonde eu posso tocar, aonde eu não posso tocar, aonde você quer que eu toque, aonde não, sabe? Tudo isso. Um profissional de verdade. Agora, se já tiver lá no anúncio falando assim, com final feliz, corre que é fria, amigo. Muito frio. Com final feliz, ou então tô aprendendo, quero experienciar, quero trocar com pessoas, é bem complicado. Porque um bom profissional Exato. vai espalhando para todo mundo que ele quer experienciar. Ele vai perguntar para quem é próximo dele para ele testar, para ele expandir, ele não vai enviar isso a público para fazer. Então, tem Exatamente. E é engraçado porque, assim, hoje, né, a gente tem que ter muito, muito esse cuidado, né? A gente tem que ter muito esse cuidado, porque, como eu disse, é o que mais tem. E, infelizmente, vou ser bem sincero e bem realista para vocês, tá? Nós que somos profissionais de verdade, que passamos por uma formação,
que fomos treinados com respeito, com tudo, muitas das vezes a gente não tem coragem de vir aqui no Instagram, colocar nossa cara e falar do nosso trabalho. Por quê? Porque nós somos julgados o tempo todo. Eu, por exemplo, eu sou evangélico. Deixo isso claro para qualquer pessoa que me procurar. Inclusive no meu Instagram tem. E aí, muitas das vezes, a igreja mesmo me condena. Hoje eu sou pastor bruxo, né? Eu sou mais conhecido como pastor bruxo. Por quê? Porque vem a condenação, vem o julgamento, mas as pessoas não entendem, né? E por que o Vanderlei chegou no Tantra? Acho que agora vale ressaltar isso. Sim. Porque eu Eu como pastor, eu você é normal. Eu, como pastor, eu fui ministro de casais por muito tempo. Eu dava curso de casais, né? Então, encontro de casais, eu era convidado para ir. E esse foi um dos motivos que eu conheci Tantra. Por quê? Porque eu queria mais ferramentas para trabalhar com casais. E aí eu caí numa formação de relacionamento e sexualidade, que era um coach, né? Eu sou coach em relacionamento e sexualidade. Aí do curso de relacionamento e sexualidade eu fui fazer uma vivência de caminho de amor. Depois do caminho de amor eu fui fazer a formação de Tantra. Tudo para ter conhecimento e salvar casamentos. Olha que loucura. Uhum. O meu foco era salvar casamentos. Por quê? Porque eu também precisava, sabe? Porque só o papai e mamãe também não resolvia muita coisa, sabe? Porque o casamento ele vira uma rotina, né? E aí, o que acontece em muitos casais? Começa a ir buscar fora, né? E eu não queria isso para minha vida. Eu tenho um casamento de 25 anos, eu faço 25 anos de casado agora dia 21 de abril, né? E aí o Tantra veio entrando, me trazendo conhecimento, meu casamento mudou completamente. A minha relação com a minha esposa mudou completamente. Hoje, por exemplo, se a gente fala assim, nós vamos ter uma noite tântrica, né? É 4 horas ali, entendeu? Namorando, né? Tem todo um processo, né? Uhum. E como eu disse, é você se preocupar com o outro. Eu sempre tive essa preocupação, desde casado, desde dos primórdios, assim. Minha esposa está até assistindo aqui, ela pode confessar. Por exemplo, se eu não chegasse ao orgasmo, mas ela tivesse orgasmo, para mim eu ficava feliz, né? Porque a minha preocupação sempre foi dar prazer para ela, né? E poucas vezes, talvez, não aconteceu por uma empolgação minha, porque tudo está aqui dentro da mente. Por isso que a gente fala ejaculação precoce, ejaculação retardada, isso tudo está aqui, ó. Isso é fácil controlar, né? O que causa isso? Pornografia. Pornografia destrói com o homem, né? E aonde o homem aprendeu a ter relação sexual? Se você fazer essa enquete em qualquer lugar, você vai falar que 90% dos homens ou foi através de filme, ou o pai jogou ele lá na casa das primas e falou, vai lá e faz o quê? E o cara aprendeu com uma prostituta. E aí ele vai levar esse, vamos falar assim, esse sexo, né? Ele vai levar esse sexo pro casamento dele. E achando que ele é o cara, que ele é o gostosão. Sim. E aí a mulher, muitas das vezes, não tem um orgasmo. A mulher, muitas das vezes, não chega no prazer. Por quê? Porque é tudo muito rápido, é tudo muito ligeiro. Né? Não tem o toque, não tem aquela fotinha tocada durante o dia, não tem aquele sorriso, aquela palavra. Não tem. E porque a mulher foi criada para receber o príncipe da Disney, né? O galã lá, que faz tudo por ela. E aí não sabe. E aí ela encontra o Shrek. E aí choca, porque o homem foi pro lado da pornografia, a mulher foi pro conto de fada e não dá match à realidade. Exatamente, exatamente. E aí é isso. Então o Tantra ele pode ser usado nesse lado, mas eu né, igual eu falo assim, eu gosto muito de trazer o Tantra para cura, para arrebentar mesmo essas couraças. Então, por exemplo, até provavelmente amanhã eu estou soltando mais um vídeo de outra
moça que passou comigo pelo Reviva, né, que é uma imersão que a gente tem aí de 3 dias, e ela foi violentada, né, e só através da respiração e de toques magnéticos, lógico, e não tocando no corpo, mas só fazendo movimentos magnéticos, que é o magnetismo que eu utilizo, né, o neomagnetismo, durante a respiração, a pessoa ela vai se soltando, ela vai soltando essas coraças, e sem ela precisar me dizer absolutamente nada. Ela vivenciou o estupro dela e ela conseguiu ressignificar aquele estupro. Entende? Sem precisar passar numa sessão de psicoterapia e não criticando, porque eu também sou psicoterapeuta, mas tem coisas da área sexual que a pessoa não consegue confiar no terapeuta. Não consegue mesmo. É fato. E às vezes nem sabe também, porque às vezes já tive cliente que ela não sabia que ela tinha sido abusada, e aí através de um movimento no corpo liberou, e aí a gente teve essa consciência e Dilene foi lá e ó, vamos agora cuidar, porque ela acessou a informação através do Eu tô vendo só um comentário aqui que colocou, ó. Eu passei por uma massagem relaxante e tive uma sensação de orgasmo. Você vê, não foi uma massagem tântrica, foi uma massagem relaxante. E o que é, né? E é bom a gente ela colocar isso, que eu posso falar também uma coisa que existe diferença de gozar e orgasmo. Sim. Gozar é uma coisa, orgasmo é totalmente diferente. Sim. O orgasmo, muitas das vezes, ele não é ejaculatório. Ele é um orgasmo seco, ele é um orgasmo para dentro, que esse orgasmo é a coisa mais gostosa do mundo. É muito bom. Só quem passou por ele é que sabe. Eu fico até vermelho quando eu lembro. Começa a esquentar aqui. Tirando a roupa. Mas é muito bom, porque a gente poder falar disso, porque as pessoas têm muito preconceitos de falar sobre esses assuntos, né? E Sim. essa energia, que é a nossa energia de raiz, de base, a gente cria qualquer realidade da nossa vida. A gente se torna magnético como pessoas, nós podemos curar não só nossos traumas, mas o nosso corpo físico também. Então a gente tem que trazer a eletricidade para fora. Isso daí foi vetado para a gente ao longo da nossa sociedade, né? Então é bom a gente desmistificar. E tudo que a gente plantar hoje, os próximos 20 anos vão estar reverberando. Então falar desses assuntos hoje são reverberações para os próximos 20 anos da semente que a gente está plantando. Ó, tem gente que começou a confessar aqui. Ó. Eu gosto de ver os comentários quando o mundo começa a se confessar. Então, leia aí os comentários, você tá mais fácil de ler. Vou ler aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, tem uma moça que tá falando que caiu um paraquedas ali e tal, mas não, esse aqui não tem. Aí a Sandra colocou, será que eu já senti isso? Acho que não. Sandra, com certeza, se você tivesse sentido um orgasmo seco, você saberia do que eu estou falando. Provavelmente não. Para que você chegue nesse orgasmo seco, nesse prazer seco, é necessário muitos estímulos, tá? Então você vai muitas das vezes sentir como se fosse cãibras, né? Aquela tremedeira que dá no corpo. Tem gente que não treme, mas não necessariamente que significa o tremor, tá? Não é o tremor que significa isso. Mas é um prazer absurdo, assim, é um prazer que te liga diretamente com o Criador, tá? É um orgasmo diferente. Simone colocou, eu demorei para chegar deve ser ao orgasmo, né? Porque ao organismo, mas seja o orgasmo que ele deve ter corrigido. Meu marido me ajudou nesse processo. Não tive nenhum problema antes de abuso. Acho que era coisa da minha cabeça mesmo. Sim, pode acontecer, né? Que bênção que você tem um marido que teve paciência de te ajudar a chegar nesse processo, porque a grande maioria dos homens não tem prazer. Eles não buscam conhecimento, eles só querem os 5 minutos deles lá e olhe lá. Eu falo porque nas minhas imersões, 90% é mulher e 10% é homem. Então, os homens eles têm dificuldade de buscar ajuda
né, nesse sentido. Eles se acham que vão ser menos homens porque estão buscando ajuda. Parabéns para o seu marido. E pode ser que realmente é coisa da sua cabeça, ou pode ser que não. Pode ser que ele conseguiu tirar algum bloqueio que você tinha. Posso dar um exemplo aqui, Mi? Pode. Eu tive uma paciente que ela teve vaginismo, tá? Então, toda vez que ela ia ter relação com o esposo dela, ela tinha dores absurdas. Dores absurdas. Ela não conseguia, o marido não conseguia fazer penetração. E quando fazia, ela tinha dores absurdas. E trabalhando com ela, eu cheguei a um ponto, quando ela tinha, acho que, se eu não me engano, se era 13 ou se era 15 anos, que a mãe dela, ela teve a primeira menarca, né, a primeira menstruação. E naquele momento, quando ela tem a primeira menstruação, a mãe dela fala para ela: olha, a partir de hoje você não pode deixar mais nenhum homem tocar em você, porque você agora é uma mocinha. Isso O inconsciente pega essa mensagem. Ela não teve outros parceiros. O marido dela foi o primeiro parceiro dela. Ela vai para um casamento sem ter tido relação com ninguém. E aí, quando ela começa a ter relação, o que o músculo da vagina faz? Trava, não deixa ninguém entrar, porque você não pode entrar aqui dentro, porque ela é uma mocinha. Né? O inconsciente está gritando, né? E aí fizemos sessão com ela. O vaginismo, ele cria muita aderência, muita contratura muscular com tecido conjuntivo, como se fosse de uma cicatriz mesmo, que a gente, quando tem um corte, alguma coisa, ele cria esses tecidos conjuntivos que na mão você não consegue romper. Na fisioterapia pélvica, às vezes, é muito difícil você conseguir fazer isso. Exatamente. E aí, dei consciência para ela, ela voltou, ressignificou o trauma, né? Fez o ressignificado de que ela podia ser mulher, que ela podia. 15 dias depois, voltou feliz da vida, que não sentia mais nada, que o músculo da vagina abriu e que ela estava tendo noites maravilhosas com o marido dela. Né? Então, olha o poder que nós temos aqui, ó. Sim. Né? Sim, sim. Aí, assim, ele tem um período muito maior, o orgasmo seco. Vive de uma. Foi incrível. Essa que teve, ó, já confessou que teve, realmente é maravilhoso. Vou buscar mais pesquisas, estou interessado. Ah, tá, ok. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí que a gente responde, tá? Sem problema. E também eu preciso ver a hora, né? Porque senão a gente vai embora, que eu falo demais, gente. Eu sou pastor, tá? E, Lenete, a gente vai ter um curso, né, uma vivência que vai ser dada aqui pelo Vanderlei, no Espaço Florescência. Dia 6. Dia 6 de setembro. Então, se você conhecer mais, vem para cá. Vem conhecer através de uma vivência, né, com o Vanderlei, que é um profissional aí super qualificado, tá preparado para receber as pessoas que querem despertar esse autoconhecimento, entender, né, que você pode sentir a tua presença através do tântrico, né, a tua autopresença, né, então a autopercepção, tá? Sim. Dia 6. Eu só quero dizer uma coisa. Oi? Eu só quero dizer uma coisa. Diga. Diga. Entra é um caminho sem volta. É verdade. É assim, uma vez que você conhece o Tantra, para você voltar para trás, e o Tantra ele só chega na vida das pessoas quando as pessoas estão preparadas para ele. É verdade. Então, se sente o chamado, venha, né? Exato. O Tantra E assim, foi nesses momentos que eu precisava me reconectar, que foi em momentos bem específicos. E recentemente também veio novamente o chamado e eu não procurei, ele apareceu. Quando eu vi, eu tava lá, eu falei, eu tô numa vivência tântrica, eu não tô sabendo, peraí, deixa eu... Porque não foi dita, assim, né? Com exceção da primeira vez que o terapeuta falou, realmente,
para eu ter consciência do que era que eu estava sendo levada, para eu conhecer, para eu despertar. Os outros eu não tinha, não. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu tô numa vivência tântrica. Por que eu estou vivendo isso de novo? Vamos resgatar. E é muito diferente em cada fase da vida receber isso. E é engraçado, que você me fez eu lembrar, né? A minha primeira vivência que eu fui pro Caminho do Amor, aí eu cheguei lá, né? Pensa, eu pastor, né? Eu adoro lembrar disso. Uhum. Aí cheguei lá, aí tinha um pessoal que já tinha ido algumas vezes, né? E aí eu chego lá, né? Tipo, na sexta-feira, começou na sexta e até domingo, né? Então a gente ia ficar internado de sexta a domingo direto, né? Aí eu cheguei lá tal, aí as meninas, nossa, tinha umas meninas conversando ali, nossa, eu vou gozar um monte, né? Uma conversando com a outra, e eu ouvindo ali do lado, né? Assim, meu Deus de misericórdia, aonde é que eu vim parar? Porque eu também não sabia o que ia acontecer lá. Uhum. Eu não, Sim. eu simplesmente fui, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, daqui a pouco o povo vai mandar tirar roupa e vão fazer, né? Fiquei pensando, né? Eu falei, não teve nada, ninguém tirou roupa, coisa nenhuma. Foi a coisa mais linda do mundo, sabe? Então, é isso. É parar de falar o que as pessoas estão falando, é viver, né? Eu digo, viver, você passar pela experiência e talvez você vai passar pela experiência e vai falar, isso não faz sentido para mim. E ok, mas você viveu e talvez não fez. E talvez você vai falar assim, meu, eu não quero mais sair disso aqui. Porque realmente isso muda a vida da gente, né? Então, por exemplo, hoje eu quero comprar um carro, né? Um exemplo, eu quero comprar um carro, o que que eu faço? Eu ativo a minha energia sexual e busco um carro novo. Uhum. Ah, eu quero mudar de emprego, eu ativo a minha energia sexual e eu mudo de emprego. Eu quero, por exemplo, comprar uma casa, eu ativo a minha energia sexual e eu troco de casa. A gente tem esse poder. Porque a própria Bíblia vai dizer, ó, eu gosto sempre de ressaltar, tá, gente? Eu vou nos mundos, que nós somos deuses e nós criamos a nossa realidade. Se tu tiver fé, fará coisas maiores do que a que eu fiz. Sim. Entende? Então ele deu poder para a gente e a nossa energia está aqui, é só a gente criar. Em várias línguas, né, em várias teorias, isso é falado, do nosso poder, né, da nossa relação de transformar, porque nós temos isso. Freud trazia Sim. libido, né, sexual, né, muitos falavam Freud só pensa em sexo, mas não, a energia sexual é energia de vida, né, É ela energia Exato. que cria, é, ela, literalmente que cria. exatamente, Não é então, criar só um filho, é criar. Hoje, dentro do Tantra, a gente fala de Kundalini, né? Mas, na verdade, quem falava a respeito de sexualidade, dessa energia sexual, foi Freud também, né? Falando de libido, que é a mesma coisa. Só mudou-se as palavras. Exatamente. É Ó, sobre minha colombiana colocou. é, Depois de conhecer o Tantra, você nunca mais você será o mesmo. Gente, esse eu preciso contar também, tá? Eu preciso dar um exemplo aqui, bem rápido. Pensa o Vanderlei já se libertando, né, das crenças limitantes, indo para trabalhos tântricos e minha esposa totalmente fechada, porque da igreja ali, aquela situação, né, presa nas crenças da igreja, ela olhava para mim e falava, meu Deus, onde você vai parar, né? Onde você vai parar? Onde você vai parar? Meus filha, quando isso aprendeu a subir a Kundalini, rapaz, sai de baixo, eu que tenho que me segurar. que bom. Bom que E voaram junto. hoje, por exemplo, num trabalho que às vezes eu faço com casal, que eu aplico a massagem para os casais, né? Quando eu faço trabalho diretamente ligado a casais, aí eu aplico
ela é minha modelo, fica lá de roupa íntima e eu aplico nela na frente de todo mundo. Certo. Foi libertador, conforme ela está colocando ali, né? Mas vamos dar um presente para esse povo, Bê? Oi? Não entendi. Vamos, Repete. vamos, vamos dar um presente para esse pessoal que está assistindo a gente? Vamos. Bora lá. Pode dar o presente. Pode dar um presente? Deixa. Bora lá. Ó, eu vou fazer uma loucura aqui, hein? Uhum. Quem está assistindo a gente aqui, seja inscrito aí no canal no Instagram das meninas, ou no meu, né? Que quiser participar do workshop Voltar para Si, no dia 6/9, sábado, das 14 horas às 18. Esse horário pode ser que passe um pouquinho, tá? Mas vamos limitar ali em 18 horas. Eu tento terminar no horário, prometo. Vai ser difícil. Quem quiser participar, entre em contato com as meninas do Espaço Florescência, faça a sua inscrição e eu vou fazer uma loucura aqui agora. Um evento de 4 horas para você entender o que é Tantra de verdade e sentir no teu corpo. R$ 99. É uma loucura. Você vai fazer a sua inscrição. Eu vou falar um negócio para você. Olha, é 350 que eu cobro, tá? Mas eu vou fazer aqui para esse pessoal conhecer, para eles entenderem o que é Tantra, tá? Então, se você não estiver aqui online agora, se você estiver assistindo essa live depois gravada, chama as meninas urgente. A gente podia limitar até um dia, né? Que dia? Até segunda? Até segunda-feira? Segunda-feira? Pode ser. Até segunda-feira, quem fizer a inscrição até segunda-feira, R$ 99 você vai pagar. A Vanderlei! Sandra. Vanderlei! Ó, tem gente já colocando aqui, eu quero. Gente, chama a Michelle no do espaço, tá? Não chama eu, não. Chama ela lá, que ela que está responsável por esse evento. É a Adilene e a Michelle. Então, R$ 99. Se você quiser trazer seu marido, talvez se as mulheres estiverem aqui, traga seu marido. Ou a sua esposa, se tiver homem aqui, traga sua esposa. Ou talvez venha viver sozinho essa experiência, né? Ah, não tenho marido. Traz o namorado. Não quero ir sozinha, sou solteira. Vem que nós vamos arrumar. Vou mexer com essa energia sexual sua aí, você vai arrumar um boyfriend. Agora vai encher de Agora você mulher. chegou. Agora a gente vai ter que limitar as inscrições, porque vai encher agora. Lembrando que a gente tem poucas vagas, o espaço não é tão grande, não dá para caber 150 pessoas aqui, então corre grande. É pouco. Qualquer coisa a gente faz outras datas, não tem problema. Deixa o povo mexer aí. Vamos conhecer a gente. Perdão, você falou alguma coisa, eu não entendi. Eu falei que a gente deixa a lista de espera, qualquer coisa, mas para o dia 6 tem vagas restritas, então vai lá. Se fez sentido, se sentiu chamado, se é o que vocês estão buscando, se sentiram confiança no Vanderlei, no que ele está propondo de transformações, no conhecimento que ele tem, vem com a gente. A gente está aqui para ajudar a todos a se despertarem e a se curarem de si. Voltar para dentro, como diz a própria vivência. E assim, eu só queria ressaltar uma coisa, que quando nós batemos um papo, né, sobre isso, eu só estou aqui porque a Dilene conhece um pouquinho do nosso trabalho, talvez não com o Tantra, né, com outras técnicas, a Mi também, né, conhece também um pouco do nosso trabalho, e de maneira alguma eu acredito que elas trariam alguém no espaço delas que elas não confiassem. Não. Inclusive, minha esposa vai estar junto comigo, vocês podem ter certeza. Né? Então, pode ficar tranquilo que não vai precisar tirar roupa lá não, viu? Nós vamos trabalhar de roupa mesmo. Então, gente, venham com
total confiança e segurança no trabalho do Vanderlei, né? Eu tive o prazer de estar com ele em cursos, de conversarmos em congressos, né? De encontros de congresso. Então, tem uma seriedade muito grande no que ele faz, né? No que ele fala, como ele conduz. Então, como ele mesmo disse, eu não conheço o trabalho dele como Tantra, mas já conversamos muito sobre isso, e ele mostra realmente, né, esse conhecimento profundo, porque ele tem o Tantra e tem várias outras ligações do saber, do Dele. conhecimento dele, né, que ele já foi buscar e estruturar. E está no patamar que ele está hoje, em termos de conhecimento, de aprofundamento da temática que ele está trazendo. É isso. E, gente, para quem não. Como é que fala? Me apresentar aqui, ó. Para quem não me conhece, vai lá no Instagram, Isso. Vanderlei, Vanderlei com V, com I no final, Guerra, bem brasileirinho, Vanderlei Guerra JR Oficial. Tá? Lá tem uma gama de trabalhos que eu faço, até para que vocês possam me conhecer melhor. Né? Então, me segue lá no Instagram. Que fica mais claro para vocês entenderem o profissional que eu sou. E também porque a minha rede caiu há um tempo atrás e eu estou conquistando novamente os meus seguidores. Então, cada um que entrar lá, você vai ser muito bem-vindo, viu? Sim. Qualquer coisa que as pessoas não conseguirem, pode me pedir por mensagem que eu encaminho o Instagram do Vanderlei para vocês irem conhecendo. Se não, não consigo achar onde está, me pede lá por mensagem que eu mando para vocês. Não tem problema nenhum, porque a gente tem que somar força, somar potências, porque todo mundo ganha. Ganha o Espaço Fluorescência, ganha o Vanderlei, ganham vocês. Todo mundo ganha. Então a gente tem que somar essas forças, porque coisa boa a gente multiplica. Fatinha, convence lá Convence o Oswaldo a fazer. Oswaldo aí, que vai ser uma boa, hein? Vai ser ajudar, muito porque legal. esse homem precisa de energia aí. O Oswaldinho precisa. Só para responder aqui, Selma, vai ser presencial aqui no dia 6/9. A Selma é lá de Belém do Pará. Eu tenho certeza que se fosse mais perto ela viria, né? Mas ela tá vindo. Gente, a Selma eu também conheço, é uma terapeuta fantástica, é lá de Belém. E para vocês terem uma ideia, só para dar confiança aqui em vocês, a Selma tá vindo lá de Belém do Pará, no mês de novembro, que eu vou ter a minha imersão de 3 dias. E a Selma está vindo lá de Belém do Pará, trazendo uma amiga dela para passar por esse processo, né? Então, ela colocou aqui para me apresentar, porque ela já queria vivenciar alguma coisa agora. Mas ela vai ter que esperar até novembro, não tem jeito. Tem que esperar novembro. Está logo aí. Logo chega. Gente, Certinho, meninas? certinho. Então eu agradeço, vou parar de falar, tá? Porque senão eu não paro de falar. Então eu agradeço desde já a vocês de coração. Nos vemos presencialmente dia 6, né? E vamos ver, de repente, se der para fazer um outro bate-papo aí antes do evento, a gente, semana que vem, vamos ver, vamos pensar em alguma coisa. Sim. Então, a gente deixa aqui aberto para o pessoal. Qualquer dúvida que tiver, mais informações, a gente vê a demanda, é só passar uma mensagem aqui para a gente no Espaço Fluorescência, para a Michelle ou para mim, e a gente vai vendo essa demanda e vai construindo. Vai construindo essa necessidade. Se tiver as dúvidas que possa ter sobre o assunto, a gente faz mais uma live, conversa com o Vanderlei, vê uma data que dê para fazer para os dois e a gente ainda esclarece mais coisas. Talvez até passe algum exercício prático, não sei. Verdade, podia fazer um exercício aqui, né? Vai para ajudar a Selma, entende? para ela também. A gente já passou do horário, né? Não vamos forçar o pessoal, porque também acho que a gente tem que ter respeito nos nossos horários, né? Mas se tiver uma outra live, eu prometo que eu faço um exercício com vocês. Então tá bom. A gente conversa sobre isso. Pessoal, boa noite. Gratidão a todos por esse momento.
E Namastê. tchau, tchau. Beijo. Beijo. A Valéria vai trazer o Peraí. Pedro. Como é que-